Fevereiro é o mês de conscientização sobre o Alzheimer, uma das doenças mais comuns e devastadoras que afetam a população idosa. O transtorno neurodegenerativo afeta a memória, a cognição e a qualidade de vida de pacientes e também dos familiares. Para trazer mais informações sobre o Alzheimer, recebemos aqui no estúdio a doutora Maria Cecília Brandão Fernandes. Ela é geriatra do Centro de Convivência do Idoso Vila Marli, em Taubaté. Doutora, eu queria te agradecer para a gente falar sobre o Alzheimer e tenho certeza que isso vai ser de grande valia para o telespectador da TV Novo Tempo. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora, vamos usar uma redundância aqui. O que é o Alzheimer? O Alzheimer é uma doença neurológica, como você falou, degenerativa, então a gente vai perdendo a capacidade de funcionamento do cérebro, ela é progressiva, isso vai piorando ao longo do tempo, ela é irreversível. Entendi. E geralmente quando a gente fala do Alzheimer, a gente vai olhar sempre para aquelas pessoas que estão com idade mais avançadas. Isso é uma coisa que é real ou ele pode acometer pessoas com idades, com pessoas mais novas, né, no caso? É mais raro, mas é uma doença que acomete as fases mais avançadas. A partir principalmente de 60, 65 anos, a gente precisa prestar mais atenção. Alguns casos acontecem antes dessa idade e aí eles tendem a ser mais agressivos. Existe algum tipo de Alzheimer, ou dependendo da fase que você pega, ele é reversível ou ele, infelizmente, ele vai se desenvolvendo e não tem como você voltar atrás mais? Tem doenças que se parecem muito com o Alzheimer. E aí, esse é o perigo. Então, a gente precisa estar atento para separar o que é o Alzheimer e o que são essas doenças que se parecem com o Alzheimer. O Alzheimer, hoje, não é reversível, mas essas outras doenças podem ser revertidas. Então, alteração de tireoide, carência de vitamina, inflamações no cérebro, isso a gente consegue reverter. E essa é a importância de uma avaliação cuidadosa. E aí, como é que a gente... quais são os caminhos, né? A gente, pegando do começo, né? Quais são os sintomas, os primeiros sintomas de que alguém pode estar com Alzheimer? Para a gente ficar esperto e passar a prestar mais atenção. Os primeiros sintomas são com a alteração da memória. Principalmente as informações mais recentes. Então, a pessoa tem dificuldade de se lembrar o que ela comeu no almoço, com quem ela falou há pouco tempo no telefone, mas ela ainda lembra muito bem o que aconteceu na infância, em outras fases da vida dela. Então, a primeira alteração que chama atenção é a alteração de memória. E aonde que por exemplo, né, no caso, se isso pode se confundir com outras doenças, aonde que ela pode chocar com outras doenças? A alteração de memória também aparece nos quadros de depressão, né? Também aparece nesses casos de carência de vitamina, de alteração de tireoide, de infecções no cérebro. Então, a gente precisa, nem toda perda de memória é Alzheimer. Isso precisa ser bem estudado. Quais são os fatores de risco, doutora, para desenvolver o Alzheimer e como é que a gente pode prevenir isso, né? Existem algumas coisas que a gente pode fazer para eliminar alguns riscos que a gente pode correr ao longo da vida? A gente tem fatores que a gente não consegue modificar. Então, a gente tem a idade, quanto mais avançada a idade, maior a chance da doença aparecer. A gente tem fatores genéticos, e aí esses fatores são delicados porque eu não tenho muito como intervir. Agora, tem uma série de fatores que eu consigo intervir. Então, a escolaridade é um desses fatores. Baixos níveis de escolaridade estão relacionados com maior chance para desenvolver a demência. Outros fatores como tabagismo, sedentarismo, etilismo, deficiências auditivas, depressão, a obesidade, também são fatores que vão contribuir para uma maior chance de você desenvolver a doença, mas que você consegue atuar e revertê-los, né? Então, é importante, desde o início, a gente pensar no Alzheimer, em prevenção, desde a infância.
Porque quando você estimula a escolaridade, quando você estimula atividades de estímulos intelectuais, não só a palavra cruzada, como é muito comum, é um bom exercício, mas é interessante a gente ampliar e pensar em outras atividades também. Aprender um instrumento novo, fazer hábitos do dia a dia de uma forma diferente. Por exemplo, você escova o dente usando a mão direita, então usa a mão esquerda. Você gosta de ler, tenta ler de cabeça para baixo, né? Tentar fazer coisas diferentes são estímulos simples do dia a dia que a gente pode incorporar. Ao longo da vida, então, combater esses outros fatores, investir numa alimentação adequada, na prática de atividade física. Se já tem alguma doença diagnosticada, tratar de forma adequada, vai ajudar a prevenir o Alzheimer. A gente fala muito em atividade física, né? Fazendo um exercício bem rápido aqui, eu tenho 45 anos. Uhum. Se eu olhar para 15 anos atrás, se você fosse numa academia, você só ia encontrar a maioria jovens. Sim. Hoje a gente já vê uma parcela muito grande de pessoas com uma idade mais avançada cuidando da sua saúde, né? Uhum. E aí eu lembrei aqui agora, né, que você tem um trabalho muito legal dentro do centro de convivência do idoso, né? Conta pra gente como é que é esse trabalho, o que eles fazem ali e o que isso pode influenciar no combate ao Alzheimer. O centro de convivência é isso mesmo, um espaço para os idosos conviverem, né? Encontrar pessoas da mesma idade, com interesses parecidos, com problemas parecidos, discutir as dificuldades que eles enfrentam no dia a dia e aproveitar coisas boas também. Então, eles têm horários para atividade física, tem aula de alongamento, de hidroginástica, tem atividades intelectuais também, então aprendizado da tecnologia, o uso do celular, treinamento para coral, artesanato. É uma ideia para que o idoso saia de casa. E a gente fala muito de atividade física, a gente pensa no exercício. Mas só o fato de eu sair de casa, de eu me movimentar, de eu me organizar durante a semana, qual atividade eu quero participar, me mantém ligado e estimula o meu cérebro também. Então, coisa simples, é uma atividade simples, né? Mas que é um super estímulo. E isso aí influencia diretamente no combate ao Alzheimer. Com certeza, com certeza. Quais os tipos de tratamentos que existem disponíveis hoje para combater o Alzheimer, doutora? A gente tem medicações disponíveis, mas essas medicações, no momento, elas não curam a doença, né? Elas ajudam no gerenciamento da doença. Melhoram a qualidade de vida, melhoram um pouco a função cognitiva, mas não dá para a gente colocar uma super expectativa na medicação. Então, por isso, a gente não deve esquecer também de outra parte que a gente fala, que é o tratamento não farmacológico, né? É super importante a gente estruturar uma rotina, ter um horário para acordar, ter um horário para as refeições, ter um horário em que a gente se force a encontrar outras pessoas, né? Que a gente saia desse comodismo, dessa tendência de isolamento. E tudo isso faz parte do tratamento, não só a medicação. A gente sabe que alguém que tenha qualquer tipo de doença, ele acaba mudando a rotina de quem está perto. Sim. Né? E lidar com alguém numa condição de Alzheimer exige também vários cuidados. Sim. Né? Sim. O que você poderia dizer, doutora, para alguém que está passando por isso? Como é que ele lida com isso no dia a dia? O que ele pode fazer para facilitar o processo, para que quem tem a doença não sofra tanto, porque você tem uma doença, você tem um déficit, você já está sofrendo. Né? Mas para que isso possa ser amenizado, quais os cuidados que essa pessoa tem que ter? Quem convive com Alzheimer precisa, primeiro, é difícil porque às vezes é um familiar muito próximo, né? Então, primeiro é aceitar que realmente é uma doença. E não é má vontade, não é birra, que você pode estar numa situação de dificuldade, de irritabilidade, né? Você pode estar diante de uma doença e não de um mau humor, de uma questão de personalidade.
é importante você buscar ajuda, porque você sozinho vai ser muito sobrecarregado, é um caminho longo, né? E quanto mais você aprender sobre a doença, sobre como ela se desenvolve, te ajuda bastante, porque você sabe o que te espera. É importante você conversar, manter esse idoso inserido, né, na família, porque é uma tendência também você acabar deixando um pouco de lado, né? Mas mantê-lo inserido, conversar sobre as preferências dele, dentro da possibilidade, deixá-lo ser independente. Uma outra tendência é da gente super proteger esse idoso. Então, o quanto ele consegue ser independente, a gente precisa permitir, né? Estar próximo, mas permitir que ele faça as escolhas que ele consiga fazer e faça sozinho as atividades que ele tem condição de fazer. Mas é importante buscar ajuda para se cuidar também, né? Porque é um trabalho de dedicação, 24 horas, né? O familiar ele não se desliga, ele está sempre ligado, sempre preocupado, e isso é um fator de muito desgaste. Ele precisa lembrar que ele também está envelhecendo e que ele também precisa gerenciar o estresse e essa vida emocional dele também. Tornar esse convívio o mais leve possível, né? Sim, sim. Não ir para o lado do rigor, né? Ir para o lado do lúdico, né? É tentar olhar com bons olhos, né? Tentar achar alternativas que diminuam o confronto. A gente, indo pelo lado do confronto, a gente não ganha muito. Entendi. Doutor, eu queria te agradecer. Queria já deixar o convite aqui para voltar outras vezes aqui, para a gente continuar esse e outros assuntos, para falar do Centro de Convivência do Idoso. Eu acho que esses são assuntos importantes que a gente precisa falar para a população. Muitas vezes a população desconhece, né, esse tipo de atividade, e é tão importante a gente falar disso, né, doutora? Sim, a população está envelhecendo, né? Então, acho que cada vez mais a gente precisa conversar sobre isso. E tem que envelhecer com qualidade, né, doutora? Sim, tem que envelhecer com qualidade para poder aproveitar os Isso dias aí. que cabem. Doutora, obrigado, viu? Eu que agradeço.